Há mais ou menos 50 anos, quando comecei a trabalhar como jornalista profissional, no primeiro dia de redação, ouvi do meu chefe de reportagem, o primeiro chefe de reportagem que eu tive, a primeira lição, que foi certamente uma lição importante. Me disse ele: Chaparro, notícia começa sempre pelo que é mais importante. Foi, como já disse, uma lição inesquecível, mas também foi uma lição incompleta, porque ele esqueceu de me ensinar como é que se define o que é mais importante, como é que se chega a essa definição. Na nossa vida, nas nossas conversas, nos nossos relacionamentos, a organização interlocutória e o entendimento das coisas sempre dependem da compreensão, da definição do que é mais importante. E assim é também no jornalismo. E se não houver o claro recorte do que é mais importante, não há nem como organizar o texto, porque o texto precisa desse enlace entre o que é importante e o que é secundário. Mas vamos aos tais critérios necessários para definir o que é mais importante. Vejam nos jornais de hoje, por exemplo, já temos duas manchetes na folha. No alto, uma manchete política. Lula elogia Serra, que elogia Kassab, que elogia Marta. Na manchete mais abaixo, temos uma informação em que se valoriza o caráter econômico e social do conteúdo. Desemprego de jovens é 3,5 vezes maior. Muito bem, temos aqui uma pista que nos ajuda a entender a lógica das relevâncias. Nós podemos olhar um fato, por exemplo, a parada gay. A parada gay que está sendo anunciada para breve em São Paulo. O acontecimento vai ter a sua materialidade, que é imutável. As coisas vão acontecer como estão programadas, vão acontecer como devem acontecer, no horário certo, no local certo, com os personagens certos, etc. Mas o observador que olha esse acontecimento pode decidir que a sua importância maior está no seu aspecto econômico. Com 1 ou 2 milhões de pessoas chegando a São Paulo para essa parada gay, há sem dúvida nenhuma um aquecimento da economia, há um aporte de recursos financeiros, há um crescimento dos negócios. Então esta parada gay, ela tem uma importância específica sob o ponto de vista econômico. E o jornalista que decidir dar à sua reportagem essa escolha de relevância, ele vai fazer uma reportagem diferente daquele outro colega que decide que o aspecto mais importante da parada gay é o político. É também um acontecimento com indiscutível significação política, porque os organizadores da parada estão claramente atrás de consolidar um espaço de poder na cena brasileira. Então temos aí a seguinte pista: os acontecimentos valem pela sua materialidade, mas os acontecimentos valem principalmente pelo que significam. Os seus efeitos mais importantes são os efeitos da sua significação. Então, o que é mais importante? É aquilo que a gente decide que é mais importante quando se olha um acontecimento. No caso da parada gay, algum outro observador poderia decidir que o significado mais importante seria o conteúdo cultural, a parada gay como manifestação cultural. Cada um, quando observa as coisas, pode atribuir significado. Os próprios organizadores dos acontecimentos propõem significados preponderantes para que o seu discurso, o discurso que lhes convém, seja o discurso socializado. Resumindo, os acontecimentos valem certamente pela sua materialidade, porque sem a materialidade, isto é, sem os fatos que os compõem, nós não teríamos como contar a história dos acontecimentos, não teríamos como narrar. Mas, sob o ponto de vista da projeção dos efeitos na sociedade, os acontecimentos valem pelo que significam, valem pelo seu conteúdo discursivo. E é aqui que entra a história das relevâncias, é aqui que entra a lógica das relevâncias. Nós, quando atribuímos significado aos acontecimentos, automaticamente geramos critérios para decidir o que é mais importante e o que é secundário. E isto é fundamental não apenas para construir a narração, mas é fundamental também para a compreensão do que é narrado. O jornalismo é uma linguagem de resumos, o título é um resumo, a abertura de matéria é um resumo, e cada resumo é uma escolha do que é mais importante por algum critério. E esse critério é o critério do narrador. Não há como organizar ideias, nem como compreendê-las, sem essa lógica de associar o mais importante ao secundário, que reforça a relevância do que é mais importante.